dono de um restaurante expulsou a socos uma idosa sem teto, mas quando viu a foto que ela carregava nas mãos, ficou completamente paralisado. O vento cortava como lâminas invisíveis enquanto a neve caía suavemente, cobrindo as ruas com um manto branco e frio. As luzes amareladas dos postes piscavam de forma intermitente, e as pessoas se apressavam para chegar aos seus destinos, envoltas em casacos grossos e cachecóis que mal deixavam ver seus rostos. Ninguém reparava na figura que avançava lentamente pela multidão. Rosa Martínez caminhava com passos curtos e calculados, cada um acompanhado pelo estalo da neve sob seus sapatos gastos. Seu casaco marrom, desfiado nas bordas, parecia resistir à ideia de continuar protegendo-a do frio. As mãos, enrugadas pelos anos e pela dureza da vida, seguravam firmemente uma pequena bolsa preta. Sua respiração era visível no ar gelado, mas ela não parava. Havia algo em seu olhar que transmitia determinação, uma vontade que não se curvava nem diante da neve nem dos olhares furtivos dos transeuntes. Ao longe, avistava-se o restaurante. Era impossível não notar. As janelas de vidro brilhavam com uma limpeza impecável e deixavam ver o interior iluminado com luzes quentes. As mesas, perfeitamente dispostas, estavam adornadas com taças de cristal fino e pratos de porcelana branca. Através da janela, viam-se clientes bem vestidos, alguns com casacos de pele, outros com trajes escuros de tecidos caros, todos envolvidos em uma bolha de conforto e elegância. Rosa parou em frente à entrada. Por um instante, seu corpo parou de se mover. De lá, ela pôde ver a recepcionista. A jovem de cabelos lisos e loiros, com cerca de 30 anos, estava em pé atrás do balcão. Seu rosto perfeito exibia uma expressão de indiferença enquanto revisava a tela do computador. Rosa apertou os lábios e respirou fundo. Não tinha tempo para duvidar. Empurrou a porta com ambas as mãos, e uma campainha soou com um som delicado. O silêncio se tornou palpável. Não era um silêncio total, mas os murmúrios diminuíram. Alguns olhares se desviaram para a entrada, observando rapidamente a figura da idosa. Não demorou muito para que voltassem às suas conversas, embora alguns cochichos persistissem. Rosa avançou até a recepção. A recepcionista levantou os olhos, e o primeiro sinal em seu rosto foi uma careta de desconforto. A jovem examinou Rosa de cima a baixo, parando um instante nos sapatos manchados de neve derretida. Desculpe, disse Rosa com a voz firme, mas pausada. Tenho uma reserva. A recepcionista não respondeu de imediato. Cruzou os braços e torceu o pescoço lentamente, como se estivesse analisando se realmente valia a pena responder. Depois, com um sorriso forçado, inclinou ligeiramente a cabeça. Tem certeza disso? Perguntou com um tom carregado de incredulidade. Este é um restaurante exclusivo, senhora. As reservas não são feitas sem aviso prévio. Rosa manteve a calma. Não era a primeira vez que a subestimavam. Tenho certeza. Meu nome é Rosa Martínez, respondeu. A reserva está em meu nome. A recepcionista soltou uma pequena risada seca e negou com a cabeça. Com evidente desgosto, moveu os dedos sobre o teclado do computador. Não olhou para a tela imediatamente, mas desviou o olhar para a idosa com uma expressão de irritação. Aqui não costuma vir gente como você, sabe? Disse com um sorriso zombeteiro. Este não é um restaurante de caridade. Os olhos de Rosa brilharam com uma mistura de indignação e tristeza contida, mas ela não respondeu. A jovem continuou digitando no teclado. O sorriso em seu rosto desapareceu aos poucos. Sua expressão passou da zombaria para a surpresa, e depois para o desgosto. Não pode ser, sussurrou a recepcionista enquanto inclinava o rosto em direção à tela. Revisou novamente, com os olhos bem abertos. Ouviu-se um breve silêncio, quebrado por um sussurro. Está aqui. Rosa deu um pequeno passo à frente. Eu disse que tenho uma reserva, disse com serenidade. A recepcionista olhou com os lábios apertados. Seu orgulho ferido era evidente na forma como fechou os olhos por um segundo a mais antes de abri-los novamente. Levantou a mão e chamou com um gesto Raul, o segurança. Raul era um homem alto, de ombros largos, que usava um terno preto com uma gravata vermelha. Aproximou-se com passos firmes, olhando para Rosa com uma mistura de curiosidade e autoridade. O que está acontecendo? Perguntou Raul,
enquanto se colocava ao lado da recepcionista. Esta, senhora, disse a jovem, baixando a voz ao pronunciar a última palavra, tem uma reserva. Mas duvido muito que tenha pago por ela. Você pode acompanhá-la até a saída? Eu não vim roubar nem pedir esmola, interrompeu Rosa, com a cabeça erguida e a voz clara. Eu paguei por essa reserva com meu próprio dinheiro. E eu vou ficar. Raul ergueu uma sobrancelha e olhou para a recepcionista. Se o nome dela está na lista, não há motivo para tirá-la, disse Raul com um tom mais neutro, mas ainda com autoridade. O que você está dizendo, Raul? Olhe para ela, replicou a recepcionista. Você acha que alguém como ela pode pagar uma mesa aqui? Raul olhou para Rosa. Não havia raiva nem compaixão em seu rosto, apenas um profissionalismo vazio. Se estiver na lista, não posso fazer nada, respondeu o guarda com indiferença. Chame o diretor, pediu Rosa, olhando para a recepcionista com firmeza. Quero falar com ele. As gargalhadas dos clientes mais próximos ecoaram pela sala. As pessoas começaram a comentar sobre a cena, lançando frases carregadas de desprezo. O diretor? Para quê? Disse um homem de cabelo grisalho de uma das mesas próximas. Alguém tire essa mulher daqui. Está estragando a vista. A recepcionista apertou os dentes, com o rosto corado de fúria. Mas antes de dizer algo, uma voz forte e autoritária foi ouvida do segundo andar. O que está acontecendo aqui? O silêncio foi imediato. Todos viraram a cabeça em direção à escada. Um homem de terno escuro descia com passos firmes. Seus sapatos soavam com um ritmo constante. Andrés Lopes, o diretor do restaurante, fez sua aparição. Seu rosto estava sério, mas seu olhar carregava controle. Os empregados abaixaram a cabeça com respeito, e os clientes fingiram não ter falado mal de Rosa segundos antes. Andrés parou em frente à recepcionista e a Raul. Seu olhar foi direto para Rosa. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse identificá-la, mas não mostrou nenhum reconhecimento. Essa é a causa da interrupção? Perguntou Andrés, sem desviar o olhar de Rosa. Ela tem uma reserva, senhor, mas... Começou a dizer a recepcionista. Mas o quê? Cortou Andrés com frieza. Ela não está na lista? Sim, mas... Se está na lista, então tem o direito de estar aqui, afirmou Andrés com autoridade. Então, olhou para Rosa e, após uma breve pausa, acrescentou. Embora eu não saiba por que ela gostaria de fazer isso. O tom foi mais duro do que o necessário. As palavras pareceram um golpe no ar. Rosa respirou fundo e levantou a cabeça. Olhou-o diretamente nos olhos. Vim te ver, Andresito disse, com uma voz que parecia mais um sussurro carregado de significado. O rosto de Andrés mudou por um instante. Sua testa se franziu levemente. As pessoas que observavam a cena não entendiam o que estava acontecendo, mas Rosa sabia. Ele também sabia. Não me chame assim novamente, disse Andrés, com a voz tensa. Não sei quem você é, mas aqui não tem ninguém com direito de falar comigo assim. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas que não caíram. Ela o olhou com tristeza e, ao mesmo tempo, com uma força que só uma mãe poderia ter. Eu farei isso, Andresito. Porque eu sou sua mãe. A última palavra ficou flutuando no ar. O silêncio foi total. O silêncio era opressor. Não o tipo de silêncio reconfortante, mas aquele que congela a respiração e faz o coração bater forte. Cada pessoa no restaurante ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado logo após ouvir as palavras de Rosa. Eu farei isso, Andresito. Porque eu sou sua mãe, repetiu com a voz firme, embora o tremor nos lábios a traísse. Os olhos de Andrés se estreitaram lentamente. Sua mandíbula se tensionou, e um leve movimento no pescoço indicou que ele engoliu em seco. Não foi preciso ser um especialista em emoções humanas para perceber que algo dentro dele havia se movido. Seu olhar, antes frio e carregado de autoridade, agora estava cheio de algo mais complexo, uma nuance que oscilava entre raiva e incerteza. Não sei quem você pensa que é para vir ao meu restaurante e dizer bobagens como essa, disse com uma voz baixa, mas com uma contundência que atravessou a sala como uma lâmina. Cada palavra foi medida, como se ele pesasse cada sílaba para não perder o controle. Bobagens. Rosa levantou o rosto, com os olhos ainda úmidos, mas com uma força que ninguém esperava.
Você acha que é uma bobagem sua própria mãe vir te procurar depois de tantos anos? Alguns dos clientes começaram a murmurar entre si. Os cochichos preencheram o ambiente. Uma mulher de cabelo ruivo sussurrou para seu acompanhante. Você ouviu isso? Ela diz que é a mãe do diretor. Impossível. Você viu essa mulher? Respondeu o homem, esboçando um sorriso debochado. Não tem nada em comum. É um truque. Ela quer dinheiro. Andrés passou a mão na nuca, como se o calor repentino o incomodasse. Respirou fundo e olhou novamente para Rosa, desta vez com uma dureza que não havia demonstrado antes. Vou dizer mais uma vez, sua voz estava mais grave agora. Eu não te conheço. Minha mãe morreu há anos. Eu não tenho mãe, entendeu? Eu não tenho. Então, por favor, poupe o espetáculo e saia daqui antes que eu chame a polícia. O rosto de Rosa não demonstrou medo. Pelo contrário, algo nos olhos dela mudou. Não era raiva. Era decepção. Decepção profunda e dilacerante. Te contaram isso para te proteger, filho, disse com uma calma que cortou o ar. A família que te adotou não quis que soubesse a verdade. Achavam que seria melhor para você. E eu, fez uma pausa para respirar fundo. Eu lutei todo dia para te encontrar, mas a vida não foi gentil comigo. As palavras de Rosa ressoaram com tanto peso que até alguns clientes pararam de comer. Os olhares se cruzaram de um lado para o outro, como se esperassem que Andrés dissesse algo que desmontasse tudo. Acabou, Andrés levantou a mão, apontando para a porta de entrada. Raul, tire ela daqui agora. O segurança se aproximou. Duvidou por um momento, como se entendesse que a situação estava saindo do controle. Olhou para Rosa com certa incomodidade, mas depois direcionou o olhar para Andrés, que fez um gesto cortante. Por favor, senhora, disse Raul em voz baixa, não me obrigue a usar a força. Você não precisa me tocar, rapaz, respondeu Rosa, com a dignidade intacta. Meus pés estão bem. Posso andar sozinha. Rosa deu meia volta, e antes de avançar, olhou para Andrés novamente. A pausa foi longa, como se esperasse que ele dissesse algo, fizesse algo. Andrés não se moveu. Seu rosto era uma máscara de pedra. Não importa o quanto você se esforce para negar, Andresito, disse Rosa enquanto começava a andar. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Os passos de Rosa ecoaram claramente no chão de mármore. Passo a passo, os olhares a seguiram até a porta, e o sino soou novamente quando a porta se fechou atrás dela. De volta ao trabalho, exclamou Andrés, levantando a voz para romper a tensão. Isso não é um teatro. Os cochichos não pararam, mas os clientes fingiram que nada tinha acontecido. A recepcionista se inclinou para Andrés, com um sorriso malicioso, disse: Que show, né? Parece que agora qualquer um inventa uma história para chamar a atenção. Andrés não respondeu imediatamente. Apenas olhou de soslaio e caminhou para o seu escritório no andar de cima. A recepcionista percebeu que algo não estava certo na expressão dele. O senhor está bem? Perguntou, mas não obteve resposta. Ao fechar a porta do escritório, Andrés ficou ali, em pé, apoiando as duas mãos sobre a mesa de vidro. Respirou fundo. Olhou para o reflexo na superfície e fechou os olhos. As palavras de Rosa não paravam de se repetir em sua cabeça. Sou sua mãe. A frase não se desvaneceu. Parecia ter se cravado em sua mente. Abriu os olhos e, sem querer, viu seu rosto refletido no vidro. De repente, ao invés de seu rosto adulto, viu por um segundo o rosto de uma criança. Pisqueu rapidamente, sentindo uma dor no peito. Não, não, murmurou com a voz rouca. Ela não pode ser. Foi até sua mesa, se deixou cair na cadeira e olhou para o teto. Havia algo que ele não queria admitir, mas estava ali, latente. As lembranças não eram claras, mas uma imagem se formou em sua mente. Ele, criança, correndo por um pátio, com uma mulher que o abraçava por trás, cantando uma música que ele não lembrava completamente. Batida na porta o tirou de seus pensamentos. O quê? Perguntou com um tom seco. Era a recepcionista. O cliente da mesa 14 está pedindo para falar com o senhor. Diz que a entrada da mendiga estragou a experiência dele.
Diga a ele que vamos dar a sobremesa de graça e um desconto na conta, respondeu Andrés friamente. Agora vá. A porta se fechou, e Andrés afundou na cadeira. Seu olhar estava perdido. Olhou para a mesa de vidro, mas desta vez não olhou para seu reflexo. Olhou para o fundo, para o vazio. Rosa Martínez murmurou com os dentes cerrados. Por que tinha que ser hoje? Abriu a gaveta da mesa e tirou uma caixa pequena de madeira. Dentro, havia objetos pessoais. Quase por reflexo, pegou uma fotografia antiga. Era ele, com no máximo 5 anos, segurando um balão vermelho. Uma mulher de cabelo preto o acompanhava, sorrindo enquanto o abraçava. A foto tremia em suas mãos. Ele não queria aceitar, mas aquela mulher tinha o mesmo rosto de Rosa. O telefone tocou. Sua respiração se acelerou, mas atendeu com a voz seca. Sim, perguntou. Sou Carla, disse a voz de sua esposa. Você vai vir para casa mais cedo hoje? As crianças querem te ver. Andrés ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não sei, disse com a voz grave. Não sei. Ela desligou o telefone e voltou a olhar a foto. Dessa vez, não conseguiu evitar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não sabia se era raiva, tristeza ou medo. Não sabia se era tudo ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, Rosa caminhava em direção a um pequeno quarto que um velho amigo, o zelador de um prédio, havia lhe emprestado. O ar frio batia em seu rosto, mas ela já não sentia o frio. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. Parou por um momento e olhou para o céu cinza. Deus, me dê forças, disse em voz baixa. Não me deixe cair agora. O vento voltou a soprar. Dessa vez, não foi a neve que a fez tremer. Foi a ferida aberta que seu próprio filho havia deixado em seu coração. O vento soprava com mais força naquela noite. A neve já não caía suavemente, mas se agitava no ar com violência, batendo nas janelas como se tentasse entrar. Em um pequeno quarto nos fundos de um velho prédio, Rosa Martínez estava sentada à beira de uma cama estreita. A luz trêmula de uma lâmpada fraca iluminava vagamente o ambiente. As sombras dos objetos se projetavam na parede como figuras torcidas e distorcidas. Rosa segurava nas mãos uma pequena caixa de madeira escura, dessas que parecem mais antigas do que as memórias que guardam. Ela abriu lentamente, com receio de que qualquer movimento brusco pudesse quebrá-la. Dentro, havia uma coleção de fotos antigas, cartas amassadas e uma pequena medalha de cobre com forma de cruz. Retirou uma das fotos com cuidado. Era uma imagem em preto e branco. Na foto, um menino de 5 anos a olhava sorrindo. Ele segurava um balão na mão e seu cabelo estava bagunçado pelo vento. Ao lado dele, ela o abraçava pelos ombros com um sorriso que irradiava paz. Era a mesma foto que Andrés havia visto em seu escritório horas antes, mas Rosa não sabia disso. Você ainda é o mesmo, Andresito, sussurrou, acariciando a imagem com a ponta dos dedos. Por mais que se esconda atrás desses ternos caros, eu sei que você ainda está aí. Desculpe. Desculpe por não ter conseguido te proteger. Rosa fechou os olhos e soltou um suspiro longo e pesado, como se com aquele suspiro também liberasse parte da dor que a acompanhava há anos. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão e guardou novamente a foto na caixa. Não ia desistir. Não desta vez. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Andrés Lopes permanecia na escuridão de seu quarto. As luzes estavam apagadas, e a única luz vinha da tela de seu celular. Ele revisava mensagens, e-mails de trabalho e notificações, mas sua mente estava em outro lugar. A foto que ele havia encontrado em sua mesa não saía de sua cabeça. Ele pegou a fotografia novamente e a observou atentamente. Analisou cada detalhe. Os olhos da mulher, a forma como ela o abraçava, a textura das roupas que usavam. As memórias começaram a surgir como faíscas que acendiam um fogo em sua mente. Um som específico começou a ecoar em sua cabeça, um sussurro distante, mas cada vez mais claro. Andresito, não solte minha mão, tá bom? A voz de uma mulher ecoou em sua mente, suave e ternura. Andrés fechou os olhos com força e pressionou os dedos contra as têmporas, como se isso pudesse apagar a voz. Mas a voz não ia embora. Chega! Gritou, batendo a mão na mesa com o punho cerrado.
O golpe fez a lâmpada tremer ligeiramente e a fotografia cair no chão. Ele olhou para ela de cima, como se o menino da foto estivesse o observando. A raiva começou a crescer em seu peito, uma mistura de fúria e impotência. Não queria aceitar o que sua mente começava a mostrar. Não queria lembrar. Não pode ser ela, disse a si mesmo. Ela está morta. Está morta. Mas a dúvida já havia se instalado em sua mente. E a dúvida, quando entra, nunca vai embora sozinha. No dia seguinte, Rosa saiu cedo do quarto onde morava. O frio da rua mordia sua pele, mas isso não a deteve. Caminhou devagar, apoiando-se em um velho guarda-chuva que usava como bastão. Ela tinha um destino claro. Nesse dia, não procuraria Andrés. Havia algo mais importante que precisava fazer. Ao chegar à igreja do bairro, entrou em silêncio. O eco de seus passos se estendia pelo lugar vazio. Ela se ajoelhou em um dos bancos e fechou os olhos, unindo as mãos com força. Meu Deus, me dê força, disse com voz baixa, cheia de fé. Se ele tiver ódio no coração, amoleça seu espírito. Não me resta muito tempo, mas quero ver meu filho antes que este corpo se entregue. Ela ficou ali vários minutos em completo silêncio. Quando terminou, levantou-se com dificuldade. Justo quando estava saindo da igreja, uma jovem com uma jaqueta vermelha se aproximou dela. Desculpe, a senhora é Rosa Martínez? Rosa se virou com desconfiança. Quem pergunta? Respondeu com a testa franzida. Meu nome é Júlia. Trabalho em uma organização que ajuda pessoas em situação vulnerável. Gostaria de conversar com a senhora, se me permitir. Não preciso de caridade, menina, respondeu Rosa com voz firme. Não preciso de nada de ninguém. Não é caridade, senhora. Só quero ouvi-la, insistiu a mulher com um sorriso gentil. Às vezes, conversar com alguém pode ajudar mais do que você imagina. Rosa olhou por um instante, com o olhar afiado, como se quisesse descobrir se aquela mulher tinha intenções ocultas. Mas então ela soltou os ombros e aceitou. Então, vamos conversar. Sentaram-se em um banco próximo. Júlia tirou um caderno e uma caneta. Não escreveu nada no começo, apenas a observou atentamente. Conte-me sua história, senhora Rosa. E por que você gostaria de ouvir a história de uma velha como eu? Perguntou Rosa com um leve sorriso irônico. Porque acho que há histórias que merecem ser contadas. E a sua parece ser uma delas. Rosa a olhou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ouvindo sem julgá-la, sem olhá-la de cima. Então, ela falou. Contou tudo. A morte do marido, a doença que a fez deixar o filho no orfanato, a luta para recuperá-lo, a recusa das autoridades, o passar dos anos e o sofrimento. Júlia não disse uma palavra. Apenas ouviu. Quando Rosa terminou de falar, a jovem guardou o caderno na bolsa e a olhou com olhos de admiração. Você é uma mulher forte, senhora Rosa. Muito forte. Forte, sim, mas também cansada, respondeu Rosa com um pequeno sorriso. A força não dura para sempre, menina. Júlia ofereceu um café quente, mas Rosa recusou. Já havia dito o suficiente por aquele dia. Enquanto isso, no seu escritório, Andrés não conseguia se concentrar no trabalho. Estava com o olhar fixo na tela do computador, mas não lia nada. De repente, o telefone vibrou. Era uma mensagem de sua esposa, Carla. Tudo bem? Você vai jantar conosco hoje à noite? As crianças estão com saudades de você. Andrés olhou a tela por vários segundos. Seu dedo se moveu lentamente, mas não respondeu. Em vez disso, abriu o navegador do computador e escreveu algo que nunca havia pesquisado antes. Rosa Martínez, orfanato, busca pelo filho. Ele pressionou a tecla Enter e esperou. Os resultados começaram a aparecer, mas um chamou sua atenção. Era um artigo de mais de 20 anos atrás. O título dizia: Mulher súplica para recuperar seu filho após ser separada dele por adoção irregular. Andrés clicou. As imagens carregaram lentamente. Havia uma foto de uma mulher jovem, com o rosto marcado pela dor. A descrição dizia: Rosa Martínez, uma mãe que luta para recuperar seu filho, fala com a imprensa após a negativa das autoridades.
A respiração de Andrés ficou lenta, mas seu coração batia forte. Ele levou as mãos à cabeça e sentiu uma pressão no peito como nunca antes. Não, não pode ser ela. Mas já não havia mais como escapar. Era a mesma mulher que ele havia visto em seu restaurante. A mesma mulher que havia chamado seu nome com aquele tom doce e antigo que ainda ecoava em sua mente. Sou sua mãe, Andresito. As palavras voltaram a ele com a força de uma tempestade. Desta vez, não pôde evitar. Sua garganta se fechou e seus olhos começaram a arder. A foto na tela ficou gravada em sua mente, queimando cada canto de seu orgulho. Meu Deus, murmurou com a voz quebrada. Naquela noite, Andrés Lopes não conseguiu dormir. A noite parecia eterna. A escuridão preenchia cada canto do quarto de Andrés, e mesmo com os olhos fechados, a mesma imagem o atormentava repetidamente. A fotografia da mulher jovem, a mesma que ele havia visto na tela do computador, se sobrepunha ao rosto de Rosa no restaurante. As peças se encaixavam lentamente e dolorosamente, como se sua mente se resistisse a aceitar a verdade. Andrés estava sentado na cama, com a cabeça entre as mãos e os cotovelos apoiados nos joelhos. A respiração estava pesada, irregular. Cada inalação sentia como um peso que apertava seu peito. Não havia dormido um segundo. A escuridão do quarto não se comparava à escuridão que ele sentia dentro de si. Não pode ser, repetiu em um sussurro. Não pode ser ela. O telefone vibrou na mesinha de cabeceira. O som fez com que ele saltasse. Era Carla, sua esposa. Olhou para a tela com desgosto, mas não atendeu. Não estava com vontade de falar com ninguém, nem com ela. O telefone vibrou novamente, insistente. Desta vez, ele atendeu. O que foi? Disse com a voz áspera. O que aconteceu, Andrés? Eu estava te chamando há um tempo, respondeu Carla com uma mistura de aborrecimento e preocupação. As crianças perguntaram por você antes de dormir. Você disse que chegaria cedo hoje. Estou ocupado, respondeu, sem dar mais explicações. Está ocupado? Que tipo de resposta é essa? Não me engane, Andrés. Você não está no escritório, certo? O silêncio se fez longo. Carla não era boba, e ele sabia disso. Não venha com suas cenas de controle, Carla. Não tenho tempo para isso. Controle? Eu só quero saber onde você está. Ou tem algo que você não quer que eu saiba? Chega, Carla! Gritou com tanta força que até ele mesmo se assustou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você está bem? Perguntou Carla, mas dessa vez sua voz soava diferente. Não era raiva. Era preocupação genuína. Andrés esfregou o rosto com as duas mãos, como se isso pudesse apagar o cansaço acumulado. Desculpe, estou cansado. Vamos falar amanhã, disse, e desligou antes que Carla pudesse responder. Ele ficou olhando para o telefone na mão, virando-o lentamente. A sensação de culpa começava a se instalar, mas ele não tinha espaço para lidar com isso agora. Havia algo mais importante. Olhou para a tela do computador. O rosto da jovem Rosa na notícia ainda estava lá, olhando com a mesma expressão de dor que ele vira no restaurante. Se é ela, disse baixinho. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Ele se levantou da cama de repente, foi até a cozinha e abriu o armário à procura de uma garrafa de uísque. Encheu meio copo e bebeu de um gole só. O líquido queimou sua garganta, mas ele não parou. Serviu outro. Enquanto bebia, olhou pela janela. Lá fora, as luzes da cidade piscavam ao longe. Carros, ruídos, a vida seguia seu curso, mas para ele tudo estava parado. Não é minha mãe, disse, como se precisasse ouvir isso em voz alta para acreditar. Não é, minha mãe está morta. Mas a dúvida estava ali, como uma lasca cravada na carne. Não importa quanto você a ignore, sempre a sente. Já chega, chega, disse a si mesmo enquanto se apoiava na parede da cozinha, com a cabeça inclinada para trás. As lembranças começaram a golpeá-lo de forma intermitente. Não eram lembranças claras, mas fragmentos. A imagem de mãos acariciando seus cabelos. A risada de uma mulher. O cheiro de sopa quente. Algo que sua mente havia enterrado há muito tempo.
Mas agora, essas imagens surgiam, incompletas, como se alguém estivesse retirando aos poucos uma venda dos seus olhos. Não, 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 repetia, batendo na parede com a palma da mão. As palavras de Rosa continuavam ecoando em sua cabeça. Sou sua mãe, Andresito. Aquela forma de dizer seu nome, com doçura, com carinho, como só alguém que o amou desde sempre poderia fazer. Cala a boca! Gritou novamente, batendo mais forte na parede. O copo que ele segurava na outra mão escorregou e caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Os cacos se espalharam pela cozinha, refletindo a luz da lâmpada com pequenos brilhos. Andrés olhou para os pedaços quebrados e, pela primeira vez, sentiu que algo dentro dele também se partirá. Naquela noite, ele não dormiu. Não tentou. No dia seguinte, chegou ao restaurante mais cedo que o habitual. Os empregados notaram sua chegada, mas ninguém ousou dizer nada. Sua expressão era de alguém que não estava disposto a suportar bobagens. Laura, a recepcionista, o cumprimentou com seu sorriso falso de sempre. Bom dia, Sr. Andrés. Teve uma boa noite? Perguntou, tentando agradá-lo. Onde está a lista de clientes de ontem à noite? Perguntou, sem nem olhar para ela. Laura se enrijeceu. Os registros do jantar de ontem? Pensei que já não precisássemos mais, mas posso trazê-los da computadora. Faça isso agora, ordenou Andrés, com os olhos fixos na entrada principal. Enquanto Laura se apressava para trazer o registro, Raul, o segurança, se aproximou lentamente. Tudo bem, chefe? Perguntou, com uma expressão curiosa. Não me faça perguntas hoje, Raul, respondeu Andrés, sem olhá-lo. O segurança levantou as mãos, retrocedendo com um sorriso pequeno. Sabia que não era o dia para provocá-lo. Laura voltou com uma folha impressa. Colocou-a sobre a mesa de recepção com cuidado. Aqui está, chefe. Todas as reservas de ontem à noite, com os nomes dos clientes. Andrés pegou a lista e a revisou linha por linha. Lá estava. Rosa Martínez. Olhou a coluna de forma de pagamento e viu que estava escrito pago antecipadamente. A lista não mentia. A velha havia reservado com o próprio dinheiro. Lembra dela, Laura? Perguntou, sem parar de olhar o papel. De quem? Da velha? Respondeu com uma risadinha. Andrés levantou a cabeça e a olhou de um jeito que fez Laura ficar em silêncio na hora. Cuidado com o que diz, disse com uma frieza que fez Laura engolir em seco. O silêncio ficou pesado. A tensão no ar estava densa. Raul olhou para Laura e depois para Andrés, como se não entendesse o que estava acontecendo. Quer que eu procure ela, chefe? Perguntou Raul, quebrando a tensão. Andrés o olhou fixamente, com a mandíbula tensa. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Não, eu me encarrego disso, disse. Naquela noite, Andrés dirigiu até o endereço que havia encontrado nos registros da reserva. O endereço levava a um bairro humilde, com prédios antigos e ruas mal iluminadas. Estacionou em frente ao edifício que correspondia ao endereço. A sensação de desconforto aumentava. O que você está fazendo aqui, Andrés? Perguntou a si mesmo, olhando o volante entre suas mãos. O que espera encontrar? Mas já não havia volta. Saiu do carro e atravessou a rua. Subiu pela escada até a porta 2B. Parou diante da porta. Seu coração batia forte, cada batimento mais forte que o anterior. Tocou 3 vezes. Passaram segundos que pareceram eternos. Então ouviram-se passos lentos e pesados. A fechadura girou lentamente. A porta se abriu, e lá estava ela. Rosa ficou imóvel. Seus olhos o olharam com uma mistura de surpresa e esperança. Você sabia que eu viria, não? Perguntou Andrés, sem tirar os olhos dela. Rosa olhou-o com os olhos cheios de lágrimas. Sempre soube que você viria, filho. Andrés não soube o que dizer. As palavras não saíram. Não porque não quisesse falar, mas porque sua voz estava presa em algum lugar de seu peito. O limiar da porta se tornou o palco de uma batalha silenciosa. Nenhum dos dois se movia, mas algo profundo se agitava entre eles. Rosa, com os olhos brilhando pela umidade das lágrimas, mantinha o olhar fixo em Andrés.
Ele, por sua vez, parecia imóvel, quase rígido, com o rosto sério, mas os olhos carregados de emoções que não sabia como conter. O silêncio durou tanto que cada segundo pesava como uma pedra. Rosa foi a primeira a falar, com uma voz suave, mas que continha a força de anos de sofrimento. Eu sabia que você viria, filho. O coração de uma mãe nunca se engana. Andrés desviou o olhar por um instante, como se precisasse se afastar da intensidade daquelas palavras. Depois, com um suspiro profundo, olhou novamente para ela. Não estou aqui para reconciliações emotivas, disse com frieza. Só quero respostas. Rosa assentiu lentamente. Se é isso que você quer, então entre. Não vou fazer você esperar na porta. A porta se abriu completamente, revelando o pequeno interior do apartamento. Não havia luxos, apenas o essencial. Uma mesa de madeira velha com cadeiras desiguais, um fogão antigo e uma cama estreita com uma colcha de cores desgastadas. O ambiente cheirava a café recém-feito e um leve aroma de madeira úmida. Andrés observou o local com uma mistura de surpresa e desconcerto. Não podia evitar comparar aquele espaço com sua própria casa, grande, elegante e cheia de objetos caros que agora pareciam desnecessários. Feche a porta, filho, disse Rosa enquanto caminhava lentamente até a mesa. Seu andar era pausado, mas cada passo tinha uma firmeza que Andrés não pôde ignorar. Ele obedeceu, fechando a porta com um movimento lento. Seus olhos continuavam explorando o ambiente, como se tentasse decifrar a história da mulher que ali vivia. Rosa se sentou em uma das cadeiras e indicou outra à sua frente. Sente-se, disse com suavidade, mas com autoridade. Prefiro ficar de pé, respondeu Andrés, cruzando os braços. Como quiser, disse Rosa enquanto entrelaçava as mãos sobre a mesa. Então, pergunte-me. Estou pronta para responder tudo o que você quiser saber. Andrés ficou em silêncio por um momento. Olhou para o chão, depois para os seus sapatos, e finalmente voltou a olhá-la. Por que agora? Perguntou, franzindo a testa. Por que depois de tantos anos você aparece de repente? Rosa baixou o olhar e seus dedos começaram a se esfregar entre si, um gesto que denunciava os nervos que ela tentava controlar. Porque nunca deixei de te procurar, disse, levantando o olhar para ele. Houve uma época em que pensei que não te veria mais, mas a vida me colocou diante de você. E quando te vi, soube que não podia deixar você ir de novo. Isso não responde à minha pergunta, replicou Andrés, dando um passo em direção a ela. Por que agora? Você quer algo de mim? Dinheiro? Um lugar para viver? Os olhos de Rosa se endureceram de repente. Seu rosto mostrou uma dignidade que não tinha mostrado antes. Você acha que eu suportei tantos anos de miséria para te pedir dinheiro? Disse com uma calma perigosa. É isso que você acha que sou? Andrés não respondeu, mas seu silêncio foi suficiente. Rosa apertou os lábios, balançou a cabeça e soltou um pequeno suspiro. Não te culpo, filho. Não te culpo por pensar assim. Quando o mundo te ensina a ver as pessoas humildes como oportunistas, você acaba acreditando nisso. Mas eu não estou aqui por isso. Estou aqui porque sou sua mãe. E o sangue chama, mesmo que você queira negar. Não diga isso, advertiu Andrés, apontando o dedo para ela. Não use essa palavra. Mãe, replicou Rosa, com os olhos bem abertos. Dói ouvir? Te incomoda? Pois não vou parar de dizer. Eu sou sua mãe, Andrés. E você pode gritar, bater nas paredes ou ir embora, mas isso não vai mudar. Os batimentos de Andrés começaram a acelerar. Ele sentia um calor subindo do peito até a cabeça. Você me abandonou, gritou, com a voz embargada pela raiva. Me deixou em um orfanato como se fosse um objeto perdido. Me deu as costas e seguiu com a sua vida. Não ouse se chamar de minha mãe. O grito reverberou nas paredes do pequeno quarto. Rosa não se moveu. Não desviou o olhar. Não se defendeu. Apenas esperou. Esperou até que a respiração de Andrés se acalmasse e a raiva fosse desaparecendo aos poucos. Terminou? Perguntou com uma calma que cortava o ar. Porque agora é a minha vez. Andrés não disse nada. Continuava respirando com força, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho de ira.
O dia em que te deixei no orfanato, meu coração se quebrou em 1000 pedaços, disse Rosa, com a voz trêmula, mas firme. Não fiz isso porque quis. Fiz isso porque estava morrendo. Tinha uma doença no coração e precisava me operar. Não tinha ninguém para cuidar de você. Você sabe o que foi para mim te deixar ali? Você sabe o que foi ter que assinar um papel dizendo que não poderia te ver novamente até que eles permitissem? Os olhos de Andrés se abriram um pouco mais. Quando me recuperei, voltei para te buscar, filho. Mas já tinham te dado para adoção. Fui a cada lugar para onde te levaram, implorei para as autoridades, suplicei para os diretores do orfanato, mas fecharam a porta para mim uma e outra vez. Disseram que você havia encontrado uma nova família e que, para o seu bem, eu não deveria mais te procurar. Rosa fez uma pausa e levou a mão ao peito. Respirou fundo, contendo as lágrimas. Eu nunca te abandonei, Andrés. O sistema nos separou. Pessoas que nunca entenderam o que significava ser mãe roubaram de mim a chance de ser. Andrés não conseguia falar. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos tremiam ligeiramente, e sua respiração, antes ofegante, agora estava lenta e pesada. Você pode me odiar a vida toda, continuou Rosa, e eu entenderia. Mas não vou me desculpar por algo que não foi minha culpa. Não vou deixar este mundo sem que você saiba a verdade. E essa é a verdade, Andrés. Não fiz isso por dinheiro, nem por conforto. Fiz isso porque era a única coisa que eu podia fazer para te salvar. Andrés se deixou cair na cadeira à frente dela. Seus olhos olhavam para o chão, perdidos em um vazio que nem ele conseguia explicar. Seus ombros caíram, e seu corpo parecia menor do que realmente era. Quero acreditar em você, murmurou com a voz quebrada, mas não consigo. Rosa o observou com ternura, e naquele momento não havia mais raiva em seu rosto. Só amor. Você não precisa acreditar em mim agora, respondeu. O tempo vai mostrar a verdade. Só quero que saiba que nunca te abandonei. Andrés fechou os olhos, apertando-os com força, como se isso pudesse deter a onda de emoções que o estava arrastando. A tensão na sala estava tão densa que parecia preencher o ar com algo invisível, mas pesado. Vá para casa, filho, disse Rosa suavemente. Vá com sua esposa e seus filhos. E quando quiser respostas, eu estarei aqui. Andrés se levantou lentamente, como se cada movimento exigisse mais esforço do que ele tinha. Caminhou até a porta sem dizer uma palavra. Parou com a mão na maçaneta. Não me chame de filho, disse sem se virar. Como quiser, Andresito, respondeu Rosa. Andrés abriu a porta e saiu. O frio da noite o atingiu com força. Caminhou até o seu carro e, antes de entrar, olhou para a janela do quarto de Rosa. As cortinas estavam fechadas, mas ele sabia que ela estava lá, olhando-o. Ligou o carro e foi embora, mas em sua mente, a voz de Rosa continuava a ressoar. Não com força, mas com ternura. Uma voz que ele reconhecia, mesmo que não quisesse aceitar. O silêncio dentro do carro de Andrés era sufocante. O motor roncava suavemente enquanto as luzes da cidade piscavam através da janela. Suas mãos, firmes no volante, se apertavam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A voz de Rosa ainda estava lá, em sua cabeça, como uma gravação que não podia ser parada. Eu nunca te abandonei, Andresito. Esse nome, dito com tanta ternura, o fazia sentir-se como uma criança de novo. Mas não uma criança feliz, e sim uma criança confusa, com o coração cheio de perguntas. Ele parou no semáforo vermelho e, pela primeira vez em muito tempo, olhou seu reflexo no retrovisor. Não era o homem bem-sucedido que todos pensavam. Não era o homem forte, seguro e sem medo que ele mostrava no restaurante. Era um homem quebrado. A buzina de um carro atrás dele o fez reagir. O semáforo já estava verde. Ele deu um tapa no volante e acelerou mais forte do que o necessário. Estava indo para casa, mas sua mente estava presa em outro lugar, em outro tempo. Quando chegou, estacionou o carro na entrada de sua casa e ficou sentado, com as luzes apagadas. Ele podia ver a silhueta de sua casa através do para-brisa. A luz da sala estava acesa. Sua esposa, Carla, certamente o esperava. A imagem de sua casa perfeita agora parecia estranha. Antes, aquele lugar lhe dava paz.
Agora, tudo parecia um teatro onde todos fingiam ser felizes. Tirou o celular do bolso e viu várias mensagens de Carla. Você vem, as crianças estão com saudades, não chegue muito tarde. Leu sem emoção e guardou o celular. Não respondeu. Quando finalmente saiu do carro, o frio da noite bateu em seu rosto. Caminhou até a porta da casa e, antes de abri-la, respirou fundo. Ele não queria enfrentar Carla. Não queria falar sobre nada. Precisava estar sozinho, mas sabia que ela não permitiria isso. A porta se abriu antes que ele a tocasse. Carla estava lá, com os braços cruzados e um olhar que misturava raiva e cansaço. Estive te esperando, disse direta. Vai me dizer onde esteve? Não quero discutir, Carla, respondeu Andrés enquanto tirava o casaco. Não quero discutir, repetiu Carla imitando o tom dele, com um sorriso amargo. Isso é tudo que você diz ultimamente. Sabe quem também me diz isso? As crianças, quando não querem fazer a lição de casa. Andrés fechou os olhos por um momento. O cansaço o atingiu como um tijolo. Não queria discutir, mas sabia que Carla não iria parar. Estou cansado, Carla disse com a voz apagada. Só quero dormir. Não, Andrés. Não dessa vez, respondeu Carla com uma firmeza que ela normalmente não demonstrava. Não pode chegar tarde todos os dias, ficar em silêncio e fingir que está tudo bem. Nem tudo precisa ser um drama, Carla, disse ele, com os olhos semicerrados. Nem tudo gira ao seu redor. Desculpe, respondeu Carla com uma risada incrédula. Você realmente disse isso? Não se trata de mim, Andrés. Se trata de nós, da nossa família. Ou já esqueceu que tem filhos? Andrés apertou a mandíbula. Havia algo perigoso no jeito que Carla olhava. Ele sabia que se continuasse discutindo, a situação sairia de controle. Não tenho cabeça para isso agora, Carla. Eu sei disso, respondeu ela, levantando a voz. Porque você nunca tem cabeça para nós. Sempre tem coisas mais importantes. E sabe o quê? Já cansei de competir com as suas coisas importantes. Não quero mais falar, disse Andrés enquanto subia a escada. Já chega, Carla. Não, Andrés, gritou ela, seguindo seus passos. Se você subir essas escadas sem falar comigo, te juro que não vou estar aqui amanhã quando você descer. Andrés parou no meio da escada. Não olhou para trás. Ficou ali, com a cabeça baixa. Faça o que quiser, Carla disse, sem emoção. Não me importa. Subiu as escadas, deixando Carla na sala, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Ela não gritou. Não correu atrás dele. Ficou ali, apertando os punhos com tanta força que suas unhas se cravaram na palma das mãos. Eu não vou estar sempre aqui, Andrés disse para si mesma, com a voz trêmula. Não vou estar sempre. Andrés entrou no seu quarto e fechou a porta. Tirou a gravata com um movimento brusco e se deixou cair na cama. Olhou para o teto com a mente cheia de imagens. As lembranças da sua infância ainda estavam lá, à espreita, esperando para sair. O rosto de Rosa. A fotografia dele com o balão vermelho. A voz de Carla gritando na escada. De repente, se levantou. Foi até sua mesa e ligou o computador. Procurou novamente o artigo que havia encontrado no dia anterior. Lá estava a foto de Rosa, a jovem Rosa que agora tinha o rosto cansado da vida. Observou a foto com mais atenção, desta vez com um olhar diferente. Não, disse em um sussurro. Não é possível. Ampliando a imagem, percebeu um detalhe que antes havia ignorado. Rosa tinha uma corrente no pescoço. Um pingente com a forma de uma cruz de cobre, a mesma cruz que ele havia visto em uma caixa velha quando era criança. Lembrou-se desse pingente porque o havia segurado entre as mãos antes que os cuidadores do orfanato separassem de sua mãe. Levantou-se de repente e foi até o armário. Procurou em uma caixa velha onde guardava coisas de sua infância. Abriu a caixa e, no fundo, encontrou algo que havia esquecido completamente. Uma cruz de cobre, idêntica que Rosa estava usando na foto. Seu coração deu um pulo. Sentiu um calor subindo pelo peito, um fogo que queimava sua garganta. Caiu no chão, sentado, com a cruz na mão. Não,
Não pode ser, disse com a voz embargada. Ela ficou ali, com a cabeça baixa, respirando com dificuldade. Seu corpo tremia, e pela primeira vez em anos, sentiu que estava completamente sozinho. No dia seguinte, Andrés chegou ao restaurante mais cedo do que de costume. Desta vez, não entrou com a autoridade de sempre. Seus passos eram lentos. A recepcionista Laura o viu entrar e notou algo estranho nele. Está bem, senhor? Perguntou com cautela. Andrés não respondeu. Caminhou até o escritório sem dizer uma palavra. Raul, o segurança, cruzou com ele no corredor. Chefe, tudo bem? Raul, preciso que me faça um favor, disse Andrés, sem parar. Preciso do endereço de Rosa Martínez. Raul levantou uma sobrancelha, confuso. Para quê, chefe? Andrés parou e olhou para Raul com seriedade. Porque dessa vez eu vou procurá-la eu mesmo. Raul não fez perguntas. Assentiu e foi procurar os registros. Andrés, enquanto isso, se sentou em seu escritório, olhando para a cruz de cobre que havia trazido consigo. Colocou-a sobre a mesa e a olhou fixamente, como se estivesse esperando que ela falasse com ele. Os minutos se passaram até que Raul voltou com o endereço. Andrés pegou o papel e o guardou no bolso. Não disse nada. Não precisava. Desta vez, ele não esperava um sinal. Não esperava outra foto nem outra lembrança. Desta vez, ele mesmo iria buscar a verdade. Quando chegou ao prédio de Rosa, o frio parecia mais forte do que nunca. Ficou ali, em frente à porta, com a cruz de cobre na mão. Não sabia se devia bater ou ir embora. Mas então, algo dentro dele mudou. Bateu 3 vezes. Os passos lentos e pesados de Rosa foram ouvidos atrás da porta. A fechadura girou. Quando a porta se abriu, Rosa o olhou com um sorriso tranquilo e os olhos cheios de lágrimas. Eu estava esperando você, filho, disse Rosa com a voz trêmula. Desta vez, Andrés não disse nada. Daria um passo à frente e a abraçou. O abraço foi longo, profundo, mas, acima de tudo, silencioso. Os braços de Rosa envolveram com firmeza as costas de Andrés, como se temesse que, se o soltasse, ele se desvanecesse. Ele, por sua vez, apertou os olhos com força, como se tudo que havia contido durante anos estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. Não havia palavras, apenas a respiração ofegante de ambos. Os segundos se prolongaram, e o tempo parecia ter parado na pequena sala de Rosa. A madeira do chão rangia sob o peso dos pés. O mundo, com seus ruídos e seu frio, ficou do lado de fora. Quando Andrés finalmente se separou, olhou para Rosa nos olhos pela primeira vez, como se realmente a estivesse vendo. Não havia mais raiva em seu olhar, mas ainda restava algo. Não era fácil desfazer anos de ressentimento com um único abraço. Eu preciso entender tudo, disse com a voz baixa, quase como um pedido. Então, sente-se, filho, respondeu Rosa com suavidade. Porque para entender, primeiro você tem que ouvir. Sentaram-se na pequena mesa de madeira. A luz amarelada da lâmpada pendurada iluminava o rosto de Rosa, mostrando cada uma de suas rugas, aquelas que o tempo deixará como testemunhas de seu sofrimento. Andrés observou suas mãos. Estavam gastas, com a pele ressecada e algumas manchas que o passar dos anos havia deixado. Essas mãos se moviam lentamente enquanto ela preparava o café, servindo com cuidado cada gota, como se o ato em si fosse sagrado. Eu não estou aqui por compaixão, advertiu Andrés, olhando fixamente para a xícara de café à sua frente. Não quero que pense que venho aqui para que você sinta pena de mim. Rosa se sentou à sua frente e deu um gole em seu café. Em seguida, deixou a xícara com calma e o olhou com uma paciência infinita. Nunca pensei que você fizesse isso por pena, respondeu com serenidade. Eu te conheço mais do que imagina, Andrés. O sangue nunca mente. Ele apertou a mandíbula e desviou o olhar, desconfortável com a frase. Era a mesma que tinha ouvido de outras pessoas, mas desta vez soou diferente. Me conte tudo, pediu finalmente, com os braços cruzados. Não quero desculpas nem histórias tristes. Só a verdade. Rosa respirou lentamente, deixando que seus pulmões se enchessem completamente antes de soltar o ar. O dia em que te deixei naquele orfanato, Andrés, foi o pior da minha vida, começou.
Não foi porque eu quis. Meu coração estava falhando. Me disseram que eu precisava de uma operação urgente e que, se não fizesse, morreria em questão de semanas. Não tinha ninguém que pudesse cuidar de você. Seu pai já tinha morrido, e a família dele me fechou as portas quando fui pedir ajuda. Minha única opção foi te deixar naquele lugar. Andrés a ouvia atentamente, embora seu olhar continuasse fixo na xícara de café. Seus dedos batiam na mesa em um ritmo constante, quase como se tentasse conter a ansiedade. Assinei os papéis pensando que seria algo temporário, que voltaria para te buscar assim que me recuperasse. Mas tudo saiu do controle. Passei semanas no hospital. Quando voltei para te pegar, você já não estava lá. Me disseram que você tinha sido adotado por uma boa família. Eu implorei, Andrés. Me ajoelhei na frente da diretora do orfanato. Mas não adiantou nada. Rosa parou por um momento. Sua respiração vacilou e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela não a limpou. Deixou que caísse. Me disseram que, se tentasse te procurar, me acusariam de assédio. Que deixasse a criança em paz, porque você já tinha uma família. Essa frase me quebrou. Como eu poderia deixar em paz o meu próprio filho? O silêncio se fez novamente. Rosa deu mais um gole no café. Andrés ainda não levantava a cabeça. E mesmo assim, eu não desisti, continuou. Passei anos te procurando. Ia à igreja perguntar se alguém sabia de você. Havia dias em que ficava horas parada na frente do orfanato, esperando te ver sair. Nunca aconteceu. Andrés soltou um longo suspiro e esfregou o rosto com as duas mãos. E por que você não me disse tudo isso desde o começo? Perguntou, com a voz cansada. Por que não me contou isso no primeiro dia no restaurante? Por que você não teria ouvido, filho? Respondeu Rosa com um pequeno sorriso. Você não estava pronto. Andrés fechou os olhos e abaixou a cabeça. Não podia discutir com isso. Ele sabia. Você não sabe o quanto foi difícil para mim, Rosa disse finalmente, chamando-a pelo nome, não mamãe. Cresci pensando que minha mãe me abandonou. Que ela me deixou porque não me amava. Rosa estendeu a mão para ele, mas Andrés não se moveu. Ela parou no meio do caminho. Eu sei o que você sentiu, filho. Sei porque também cresci com essa dor, disse Rosa, com a voz trêmula. A diferença é que eu nunca parei de te procurar. Andrés apertou os lábios, contendo as palavras que queriam sair. Não queria chorar. Não ali, não na frente dela. Mas a pressão no peito era insuportável. Não sei se posso te perdoar, admitiu finalmente, com a voz quebrada. Não te peço para fazer isso hoje, respondeu Rosa com calma. O perdão não se pede, se conquista. Os olhos de Andrés se encheram de lágrimas. Não queria chorar, mas a dor acumulada era grande demais. Ele levou as mãos ao rosto e soltou um suspiro longo, trêmulo. Eu queria te odiar, Rosa, disse com os olhos vermelhos de tanto conter o choro. Eu realmente queria. Seria mais fácil. Mas você não pode, disse Rosa, com ternura. Porque seu coração sabe a verdade. Ela se levantou lentamente e se aproximou de Andrés. O envolveu com seus braços mais uma vez, mas dessa vez, ele não resistiu. Ele deixou-se abraçar, com o rosto escondido entre suas mãos. Os ombros de Andrés tremeram, e o som do seu choro preencheu o ambiente. Não era um choro controlado, era um choro de anos de dor acumulada. Sinto muito, filho, disse Rosa, com a voz trêmula. Sinto muito por não ter estado lá. Sinto muito por não ter te protegido. Eu também sinto, respondeu Andrés, com a voz abafada pelo choro. Eu também sinto, mãe. O mundo pareceu parar mais uma vez. Dessa vez, já não eram dois desconhecidos. Dessa vez, eram mãe e filho. Horas depois, Andrés estava de pé ao lado da porta. Olhava para Rosa como se não quisesse sair. Quando você vai voltar? Perguntou Rosa, olhando com olhos cheios de amor. Logo, respondeu Andrés com um pequeno sorriso. Muito logo. Rosa assentiu com a cabeça, mas dessa vez não havia lágrimas. Apenas uma tranquilidade que ela não sentia há anos. Estarei esperando por você, disse Rosa, com a mão sobre o peito. Sempre estarei esperando.
Andrés a olhou pela última vez antes de sair pela porta. Não disse nada, mas seus olhos falaram por ele. Dessa vez, ele não iria embora completamente. De volta para casa, Andrés entrou com passos lentos. A casa estava silenciosa. Ele se aproximou do quarto dos filhos e os viu dormindo, abraçados aos seus ursinhos de pelúcia. Depois foi para o quarto de casal. Carla estava deitada, de costas para ele. Carla sussurrou. Ela não respondeu. Não estava dormindo. Ele sabia pela forma como ela respirava. Quero que a gente converse, disse com sinceridade. Não quero te perder. Houve uma longa pausa antes de Carla se virar e olhar para ele. Então sente-se, disse, com a mesma voz firme que Rosa usou com ele. Andrés sorriu pela primeira vez em dias. Sentou-se ao lado dela. Dessa vez, ele estava pronto para ouvir. Na manhã seguinte, o amanhecer apareceu com uma luz suave, quente. Os primeiros raios de sol atravessaram a janela do quarto, iluminando o rosto de Andrés. Ele estava sentado na beirada da cama, com o olhar perdido na parede, como se estivesse preso em um pensamento profundo. Carla ainda dormia atrás dele, com a respiração tranquila, mas Andrés não havia fechado os olhos a noite toda. Sua mente estava em constante movimento, revivendo cada palavra, cada lágrima, cada abraço que ele compartilhara com Rosa. Sentia que algo dentro dele havia mudado, embora não conseguisse descrever exatamente o que era. Já não era a raiva que o movia. Era algo mais. Um vazio que, pela primeira vez, parecia estar sendo preenchido. Levantou-se com cuidado para não acordar Carla. Aproximou-se do quarto dos filhos e os viu dormir. A mais nova, Valeria, tinha o cabelo bagunçado e abraçava o ursinho de pelúcia com força. Seu irmão mais velho, Tomás, dormia com a boca entreaberta, como sempre fazia. Andrés ficou os observando por um momento, em total silêncio. Não pôde deixar de pensar em como ele dormia nessa idade. Será que sua mãe também o olhou dormir alguma vez? Saiu do quarto sem fazer barulho. Desceu as escadas com passos lentos e foi para a cozinha. O aroma do café encheu o ar enquanto a cafeteira borbulhava. Pegou uma xícara e ficou em pé diante da janela. Do lado de fora, a rua começava a ganhar vida. Pessoas andando rápido, carros passando, o mundo seguindo em frente sem se importar com o caos interno de ninguém. Desde quando você gosta do silêncio? Perguntou a voz de Carla nas costas dele. Andrés se virou lentamente. Ela estava em pé na entrada da cozinha, com roupão leve e o cabelo bagunçado. Seus olhos ainda estavam cansados, mas seu olhar era firme. Não sei, respondeu enquanto levantava a xícara de café. Acho que precisava disso. Carla se aproximou com passos suaves e se apoiou na mesa, cruzando os braços. O observou por alguns segundos, como se estivesse procurando algo em seu rosto. Você falou com ela, não falou? Perguntou, direta. Andrés deixou a xícara sobre a mesa e ficou em silêncio. Não era necessário responder. Carla sabia. Sim, admitiu, finalmente. Fui vê-la. E? Perguntou Carla, levantando uma sobrancelha. Já está pronto para me contar toda a verdade ou vai me contar só a parte que não te faz parecer o vilão? Andrés a olhou, sentindo um desconforto. Não porque Carla estivesse errada, mas porque sabia que ela estava certa. Passará anos mostrando apenas a parte certa da sua vida, escondendo seus medos, seus traumas, sua dor. Não quero esconder nada, Carla, disse com a voz mais honesta que usará em muito tempo. Mas preciso de tempo para entender tudo isso. Tempo, Andrés, repetiu Carla com um sorriso cansado. Tempo é a única coisa que não podemos controlar. O silêncio entre eles foi desconfortável, mas diferente das outras vezes. Desta vez, ambos estavam dispostos a suportá-lo juntos. Ela nunca me abandonou, disse de repente, olhando para a xícara de café. Todo esse tempo pensei que ela tivesse me deixado para trás, mas não foi assim. Ela nunca deixou de me procurar. Carla não respondeu imediatamente. Seu olhar se suavizou. Ela se aproximou de Andrés e colocou uma mão no ombro dele. Então, o que você vai fazer agora? Perguntou, com um tom mais gentil. Andrés olhou para a mão sobre seu ombro, e depois olhou nos olhos dela. Pela primeira vez em anos, se sentiu visto, realmente visto.
Vou encontrar uma forma de recuperar tudo o que perdemos, respondeu com firmeza. E não só com ela. Também com você. Carla piscou, surpresa com aquelas palavras. Mas dessa vez, não hesitou. O abraçou, apoiando a cabeça no peito dele. Andrés fechou os olhos e a envolveu com os braços. Não demore, Andrés, disse Carla, com um sussurro. Não demore para consertar o que importa. Naquela mesma tarde, Andrés voltou ao restaurante, mas não entrou com a mesma atitude de outros dias. Não caminhou com a cabeça erguida nem olhou para seus funcionários com superioridade. Desta vez, seus passos eram firmes, mas tranquilos. Não havia pressa. Não tinha nada a provar. Laura, a recepcionista, o viu entrar e percebeu a diferença imediatamente. Seu sorriso falso apareceu em seu rosto. Olá, Sr. Andrés. Chegou cedo hoje. Algum evento especial? Disse com um tom bajulador. Andrés parou na frente dela. Olhou-a nos olhos sem piscar. Reúna todos os funcionários na sala principal. Agora. Laura piscou várias vezes, surpresa. Perdão? O que parte de agora você não entendeu, Laura? Respondeu Andrés, com uma calma que dava medo. Sim, claro, já vou, disse Laura, se movendo rápido para a parte de trás. Minutos depois, todos os funcionários estavam reunidos na sala principal. A sala, que normalmente estava cheia de clientes com trajes elegantes, agora era o cenário de um anúncio inesperado. Raul, o segurança, cruzou os braços, olhando para Andrés com curiosidade. Vou dizer isso uma única vez, começou Andrés, com as mãos nos bolsos. Este restaurante não é só um negócio. É minha casa. E não vou permitir que minha casa seja um lugar onde as pessoas sejam humilhadas. Os funcionários trocaram olhares confusos. Laura franziu a testa, inquieta. Todos viram o que aconteceu com a senhora Rosa Martínez, continuou Andrés, olhando para cada um deles. Todos a olharam com desprezo. Riram dela, a julgaram, a insultaram. E eu permiti. Eu também permiti. O silêncio foi absoluto. Isso não vai acontecer novamente. Não enquanto eu estiver aqui, disse Andrés, com a voz firme. Se algum de vocês acha que está acima de outra pessoa pela forma como se veste ou pelo dinheiro que tem, pode ir embora agora mesmo. Não vou impedi-los. Os funcionários se olharam, mas ninguém se moveu. Laura olhou para Andrés com a boca semiaberta, sem saber o que dizer. E você, Laura, disse Andrés, fixando seu olhar nela. Quero que seja a primeira a entender isso. Aqui não há clientes de primeira nem de segunda. Não mais. Laura ficou sem palavras. O desconforto em seu rosto foi evidente, mas ela não respondeu. Isso é tudo, disse Andrés, virando-se para a saída. Raul, garanta que todos entendam isso. Farei isso, chefe, respondeu Raul com um sorriso. Andrés saiu do restaurante sem olhar para trás. Sua próxima parada já estava decidida. Subiu no carro e dirigiu até o prédio onde Rosa morava. Desta vez, ele não precisou pensar. Subiu as escadas com passos firmes. Bateu na porta com força, 3 vezes. Os passos de Rosa foram ouvidos atrás da porta. Quando ela abriu, ela olhou com a mesma ternura de sempre. O que você está fazendo aqui novamente, filho? Perguntou, com um sorriso suave. Vim te buscar, respondeu Andrés. Desta vez, fui eu quem veio te buscar. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas, mas desta vez ela não chorou de tristeza. Olhou para ele como se estivesse vendo o menino que ela havia perdido tantos anos atrás. Eu te disse que sempre te esperaria, Andresito respondeu, com a voz carregada de amor. Andrés sorriu pela primeira vez em dias. Desta vez, não era um sorriso falso. Era real. Você não precisa mais esperar, mãe. Desta vez, não vou embora. E dessa vez, ele não foi embora. O ar na pequena sala de Rosa estava carregado de emoções. Não havia luxo nem adornos nas paredes, apenas a calorosa sensação de um momento que demorou demais para chegar. Andrés ficou de pé perto da porta, com as mãos nos bolsos. Ele não tinha intenção de se mover. Vim te buscar, mãe, repetiu, com a voz mais firme do que nunca. E dessa vez não vou deixar você ficar aqui.
Rosa entreabriu os lábios, surpresa com aquelas palavras, mas a expressão em seu rosto não era de dúvida, mas de esperança. Olhou em silêncio, com os olhos brilhando. Ela não precisou perguntar nada. Já sabia o que ele queria dizer. "E para onde você pensa me levar?" perguntou Rosa com um sorriso cheio de amor. "Para casa", respondeu Andrés sem hesitar. "Para um lar de verdade. Perto da minha família. Perto de nós." Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas, que ela desta vez não conteve. Cobriu a boca com uma mão trêmula e soltou uma pequena risada entrecortada. A risada de quem carregou o peso por tanto tempo e, de repente, se sente mais leve. "Filho, você está falando sério?" perguntou com um tom de incredulidade, embora no fundo já soubesse a resposta. "Você acha que eu faria tudo isso se não fosse sério?" respondeu Andrés com um sorriso tímido. "Já encontrei o lugar. É um apartamento perto da minha casa. Não é muito longe. Tem uma varanda com vista para o parque, uma cozinha bonita e, acima de tudo, um quarto para você." Rosa soltou uma gargalhada entre lágrimas, e sua risada preencheu cada canto da sala. Ela cobriu os olhos com as duas mãos enquanto balançava a cabeça. Não conseguia acreditar. "Nunca imaginei que algo assim me aconteceria nessa idade", disse, com a voz entrecortada. "Sempre achei que ficaria aqui até o último dos meus dias." Andrés se aproximou dela e se ajoelhou diante da cadeira onde Rosa estava sentada. Pegou suas mãos nas suas e olhou-a nos olhos com a sinceridade de alguém que finalmente entendeu o que realmente importa na vida. "Agora você não precisa mais pensar nisso", mãe disse com uma ternura que não demonstrava há anos. "Você não está sozinha. Nunca mais estará." Rosa apertou as mãos de Andrés com força, como se precisasse garantir que tudo aquilo era real. As lágrimas continuavam a cair de seu rosto, mas desta vez ela não se importou. Não teve vergonha delas. "Eu sempre te amei", Andrés disse Rosa, olhando-o fixamente. "Mesmo quando o mundo me dizia para te esquecer, eu nunca fiz isso." Andrés inclinou a cabeça e apoiou a testa nas mãos de sua mãe. Não disse nada. Não havia palavras que pudessem expressar o que sentia naquele momento. Apenas fechou os olhos e se permitiu sentir o calor dessas mãos que ele havia sentido falta durante toda a sua vida. Dias depois, o carro de Andrés estacionou em frente a um edifício moderno, de fachada branca e amplas janelas. Não era luxuoso, mas era confortável e estava em uma área tranquila. As árvores do parque próximo balançavam com o vento, e o som das crianças brincando podia ser ouvido à distância. "Este é o lugar", disse Andrés enquanto desligava o motor. Rosa olhou o edifício pela janela do carro, com uma expressão mista de surpresa e emoção contida. Ela não se moveu imediatamente. Apenas olhou em silêncio, como se ainda não conseguisse acreditar. "Sério? Este?" perguntou, sem tirar os olhos do edifício. "Sim, este", respondeu Andrés, sorrindo com orgulho. "É seu, mamãe." Rosa colocou as mãos no peito e olhou para Andrés com uma emoção que não podia ser descrita em palavras. Ela parecia uma criança vendo algo maravilhoso pela primeira vez. "Vamos, mamãe", disse Andrés enquanto saía do carro e abria a porta do lado de Rosa. "Quero que você veja por dentro." Ele a ajudou a sair do carro e a tomou pelo braço para caminharem juntos. Entraram pela porta principal, onde o porteiro, um homem simpático de uns 50 anos, os cumprimentou com um sorriso. "Boa tarde, senhora Rosa." "Bem-vinda", disse o porteiro com respeito. Rosa levantou o olhar, surpresa por a chamarem pelo nome. Olhou para Andrés, que apenas sorriu e acenou com a cabeça. "Já todos te conhecem aqui, mamãe", disse com um sorriso travesso. "Você é a nova vizinha Estrela." Subiram no elevador, e quando chegaram ao terceiro andar, Andrés a guiou até a porta. Tirou uma chave nova do bolso e colocou na fechadura. Girou suavemente e empurrou a porta. "Entre, mamãe. Esta é sua casa." Rosa deu um passo à frente, com as mãos cobrindo a boca para não gritar de emoção. A sala era ampla e luminosa. As janelas deixavam entrar a luz natural, e as cortinas brancas se moviam com a brisa. Os móveis eram simples, mas confortáveis. A cozinha tinha tudo necessário, e sobre a mesa havia um buquê de flores frescas.
É lindo, filho, disse Rosa com a voz embargada. É mais do que eu jamais sonhei. Você não sonhou isso porque nunca te deram a oportunidade de sonhar grande, respondeu Andrés, abraçando-a pelos ombros. Mas agora você não precisa sonhar, mamãe. Agora é real. Rosa percorreu cada canto com a emoção de uma criança descobrindo um tesouro. Parou no quarto principal. Tocou a colcha nova da cama e acariciou a madeira do armário. É quente, murmurou. Se sente quente. Porque é sua, disse Andrés da porta. Tudo aqui é para você. Rosa se virou e olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez não de tristeza, mas de gratidão. Não sei como te agradecer, filho, disse, com a voz trêmula. Você não precisa, respondeu Andrés suavemente. Você já me deu tudo quando me deu a vida. Isso é só um pouco do que te devo. Uma semana depois, Rosa recebeu uma visita especial. Andrés chegou com sua esposa Carla e seus 2 filhos, Valeria e Tomás. As crianças entraram correndo, curiosas para conhecer a casa da avó. Olha, mamãe, tem uma varanda grande, gritou Valeria enquanto corria para a varanda. E tem biscoitos na mesa, gritou Tomás, com um sorriso de orelha a orelha. Rosa riu com força, uma risada que preencheu toda a casa. Ela se ajoelhou com um pouco de dificuldade e abriu os braços para receber os netos. As 2 crianças correram até ela e a abraçaram com força. Eu sou a Valeria, sua neta, disse a menina com um grande sorriso. E ele é o Tomás. Já sei, meus amores, respondeu Rosa, abraçando-os com tanto carinho que parecia que nunca os soltaria. Já os conheço, porque sempre os sonhei. Andrés se aproximou junto com Carla e observou a cena em silêncio. Sorriu enquanto sentia o calor da mão de Carla entrelaçada com a sua. No final, tudo se resume a isso, não? Perguntou Carla com um sorriso. Sim, respondeu Andrés, com o olhar fixo na mãe e nos filhos abraçados no chão. Tudo se resume a isso. E naquele momento, Andrés soube que havia recuperado tudo o que achou que havia perdido. Ele havia encontrado sua mãe, recuperado sua família e, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se em paz. Às vezes, a vida nos separa das pessoas que amamos, mas o verdadeiro amor sempre encontra uma maneira de voltar. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas feridas tenham ficado. Sempre há tempo para recomeçar. E sempre há tempo para perdoar. O que achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Convidamos você a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.